Um pastor evangélico, de tanto gritar no altar que macumba é do diabo, ele teve uma experiência que marcou a sua vida para sempre. Esse pastor era extremamente intolerante, o preconceito jorrava de dentro dele e passava aquilo para suas ovelhas e o seu rebanho. Um dia, quando saía da igreja por volta da meia-noite, ele escutou o galo cantar 7 vezes. Ele achou que aquilo não era nada, porém, o galo cantou mais 7 vezes. Mas como ele sabia? Ele contou. Ele tinha realmente esse hábito de contar os passos que dava, as árvores que via, as casas onde passava, enfim. Ele sabia que o galo tinha cantado 7 vezes. De repente, ele olhou para trás e viu as entidades e os orixás que ele tanto falava mal dentro da sua igreja. Todos estavam ali, inclusive o diabo. Ele não se intimidou e começou a gritar: vai queimando! Vai queimando, queima Satanás, está repreendido em nome de Jesus. De repente uma gargalhada cobriu toda a penumbra, o diabo foi andando até o pastor e disse: o Senhor vive falando de mim, pastor. Por que ao invés de falar em Deus, só vive me chamando? Você me ama? Estou aqui. O pastor explicou que o inimigo deveria ser desmascarado. Aí o diabo então disse: mas todos sabem que eu não presto. Por que falar de mim? Se você quer salvar as suas ovelhas, olhe para as atitudes delas, pois dentro da sua igreja tem mais diabos do que eu mesmo. Todos sabem o meu mau caráter. Agora, e os que fingem de bons segundo a Bíblia, pastor? Exu chegou mais perto e falou: pastor, por que insiste em me comparar com o diabo? Ele é ele, está vendo? Eu sou eu. Que loucura é essa de confundir as entidades? Você é pastor, não é? Mas não é Deus. Embora tente ser um, mas nunca será assim, como eu também não sou o diabo. E não serei mesmo você dizendo que sou, porque vive afirmando que sou mau, mas eu não te conheço, nunca estive com você. Me esquece, vai viver a sua vida. De repente chegou o seu Zé Pilintra e disse: pastor, você afirma que eu também sou do diabo. Eu sou o seu Zé Pilintra, não está vendo? O diabo é aquele ali, eu sou eu. Por que insiste em dizer que sou cachaceiro? Por um acaso eu obrigo alguém a beber e a se embriagar? O senhor bebe um vinho requintado, não é bebida alcoólica? Então você é como eu, cachaceiro, nós dois temos que tomar uma juntas, então vamos nessa? Aí de repente veio a senhora Maria Padilha e disse: mas pastor, por que diz que eu sou prostituta e influencio as mulheres a trair os maridos? Não é você que tem uma amante? Por que me chama de puta, pastor? Eu nunca procurei homens. Eles que vêm até mim, pagando, que mal há? Você não aceita o dízimo? Então você também é uma prostituta por isso? Prostituta de ovelhas? De repente o orixá Omulu chegou com o seu xaxará e disse: pastor, por que diz que eu sou do diabo? Olha ele ali, eu sou o orixá, sou africano, o diabo não é criação da igreja? O que eu tenho com isso? Eu nasci doente, fui rejeitado, mas Iemanjá me acolheu nos braços e cuidou de mim. Depois eu perdoei a minha mãe Nanã, eu perdoo. E você, pastor? Por que não perdoa a si mesmo por ter colocado a sua mãe numa casa de repouso? No final de tudo, veio a morte. Aí ela disse ao pastor: pastor, já chegou a sua hora de partir. De tanto profetizar que os finais dos tempos estão a caminho, estou aqui para levá-lo direto para o inferno. De repente, o pastor, todo desesperado, perguntou por que iria para o inferno se pregava o evangelho e tudo, o que estava na Bíblia. Aí a morte então parou e respondeu: porque Jesus Cristo mesmo disse: não julgueis para não serdes julgados, pois na mesma proporção que julgas, será julgado. Você teve mais pecados que todos eles que apontou o dedo. Ao invés de praticar o amor de Jesus, praticou o ódio que não é dele. Esses que você julga sempre ajudaram os médiuns, as pessoas, e cada um da sua religião da macumba. Não se preocupou em julgar a sua igreja e seu rebanho. Agora venha, vamos. Aí de repente o pastor acordou soltando um berro de pânico que fez a esposa acordar assustada. Eram 5:30 da manhã.
O galo começou a cantar 7 vezes. De repente o pastor percebeu que não havia sonhado, havia estado no julgamento e de alguma forma entendeu que julgar o próximo estava indo longe demais e decidiu, a partir daquele momento, não julgar mais nenhuma religião e nenhuma entidade orixá, mas apenas falar do diabo, já que ele faz parte da sua doutrina. Pensem nisso, senhores intolerantes. Deus é amor. Reflitam. Vamos respeitar uns aos outros. Vamos praticar a nossa religião e respeitar a do outro. Quando julgamos a religião do outro, deixamos de praticar a nossa. Pensem nisso. Um ótimo dia para todos vocês. Beijos.